Está com o pique todo ainda. Amém. Então, pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre a figueira. O pastor André falou semana passada sobre a figueira abençoada, a figueira que dá frutos. Hoje, Deus me levou para uma direção contrária. Deus me levou para falar da figueira seca. E foi uma coisa assim que há muito tempo não acontecia. Simplesmente eu estava caminhando e veio tudo na minha cabeça. Eu estava conversando com o pastor. Eu gosto de fazer caminhada para problemas psicológicos. Eu sou o problema e sou o psicólogo. Então eu saio falando sozinho no meio da rua. Eu viro maluco. Mas nesse dia Deus falou assim: para, agora escuta. E veio tudo isso aqui. Meu trabalho foi somente parar e colocar os endereços dos versículos. Mas vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 26. Diz assim: no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome, falando de Jesus. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Chegaram, pois, a Jerusalém, e entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio. Marcos, ele era um doutor na palavra. Ele não colocava as passagens como Mateus, por exemplo, que cada passagem se referia a uma coisa. Marcos, ele juntava as passagens. Então não são passagens isoladas. E ele diz que Jesus estava passando pelo caminho e quando viu a figueira, ele se desviou do caminho e foi à figueira. Não havia frutos. Primeiro, a figueira era uma planta, uma árvore, que antes dela dar folha, ela dá um fruto. Quando ela já tem a folha, é porque ela já produziu os seus frutos. A folha, ela tira a força da árvore. Então ela produz os frutos e depois dá a folha para proteger os frutos, para poder ficar ali bonita, frondosa, cheirosa, para chamar a atenção. Mas a primeira coisa é os frutos. E ele viu que não tinha, então ele falou: ninguém nunca mais coma de ti. Por quê? Aquilo era uma coisa falsa. Ela estava transmitindo uma mensagem de que você está pelo teu caminho, no meio do deserto, com fome, com sede, sol escaldante. Venha para mim, saia do seu caminho, se desvie. Venha que eu estou aqui, olha, bonito, cheirosa, frondosa. Aqui você terá o seu descanso. Aqui você terá o que você procura. E Jesus desviou do caminho e foi até ela. Diz a palavra que eles estavam com fome. Chegando lá, onde estão os frutos? Só tem folha, só tem beleza, só tem perfume. Tinha uma sombra, mas aquela sombra era enganosa, porque não tinha a comida, não tinha o fruto, não tinha água. Você ia parar, sair do seu caminho, parar no meio do deserto e ficar na sombra. Ótimo, você escondeu do sol.
mas aquilo ia te atrasar na sua vida, ia atrasar o seu caminho. Aquilo não teria um objetivo, te desviaria da sua chamada, só ia atrasar a sua vida. E você ficar o dia no deserto, embora fosse na sombra, sem água, você poderia morrer, apesar de estar coberto por uma coisa bonita. E Marcos continua dizendo que ele saiu dali e disse: ninguém nunca mais come o teu fruto, porque você já não tem fruto. Não é tempo, você está toda bonita, toda frondosa, onde estão seus frutos? E caminhou até Jerusalém, voltou ao seu caminho. Chegando em Jerusalém, ele, ao entrar no templo, o que ele encontra? Campistas. Aí, pastor, naquela época já tinha casa de câmbio? Tinha. Você, para entrar no templo, você fazendo os seus ofertas, os seus sacrifícios, você não podia levar o que você tinha. Aquilo, o seu dinheiro era considerado sujo, era o dinheiro de Roma. Você teria que chegar ali e fazer um câmbio, trocar a sua moeda de Roma pela moeda do templo. É como se fosse hoje, vamos dizer assim, R$1, você chega, vai viajar, troca por dólar. Você tinha que trocar, você não podia passar com o seu dinheiro. Você chegava com algo, você não podia ir direto para oferecer: vou levar aqui minha ovelha para oferecer. Não, você tinha que ir e comprar dos cambistas a sua ovelha, porque teria que ser um animal puro. Só que eles não estavam facilitando a vida das pessoas, eles estavam proibindo as pessoas de passarem. Para passar, você tem que passar por mim. Para ir ao templo, você tem que fazer aqui a tua mudança de vida. Foi por isso que Jesus criou caso com eles. Jesus derrubou as mesas, Jesus proibiu aquilo tudo. Derrubou as mesas, as cadeiras, dos que vendiam as pombas, do que trocavam o dinheiro. Porque eles não podiam proibir as pessoas de entrar ao templo. Aquilo deveria ser facilidade e não empecilho. Aquilo deveria ser como a árvore: primeiro dá o fruto, depois você se embeleza. E eles estavam fazendo ao contrário. Onde está o fruto dessa casa, desses campistas, desse templo? Você estava tirando o fruto das pessoas para ficar ostentando uma beleza, ostentando a sua ganância. A figueira, ela simplesmente se mostrava frondosa, bonita. Ela era cheia de esperança para quem precisava se alimentar. Mas nada, só dava esperança. E ao mesmo tempo matava a esperança. Porque vem para cá que você vai comer, vai se refrescar. Chegava lá, saiu do caminho e não há comida, não há água. Era um engano. Então, hoje, trazendo para nós, a igreja de Cristo, ela se desviou. Ela está como essa figueira. Ela não está mais fazendo o seu trabalho neste mundo. Ela não está mais mostrando o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação. Então, para que está servindo a igreja? Qual a utilidade da igreja para Deus? É como os cambistas, é como a figueira que não tinha frutos. Essa é a igreja de hoje. Vamos começar a detalhar. Primeiro, eu falei aqui de propósito, chamado, vocação. O que é propósito? O nosso propósito é glorificar, adorar a Deus. É ensinar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. É mostrar o amor de Deus, mostrar como Ele é bom. Mas se Deus fosse bom, não teria problemas no mundo. Mas aí é que está, irmão. Se não tiver problema, você não aprende. Eu costumo falar para as pessoas assim: olha, se você não errar, você não aprende.
Se for simplesmente faço isso, faço aquilo, faço outro, e nunca cometo erro, como você aprendeu? Você só imitou. Você só seguiu o que alguém falou. Mas você aprendeu? Vamos fazer uma matemática. 2 mais 2 é 4. Por que é 4? Não sei. Me disseram que é 4, eu fico repetindo. Mas você sabe somar? 1 mais 1 mais 1 mais 1 chega a 4? 1 mais 1 é 2. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Te explicaram? Não. 2 mais 2 é 4. Então tá, então é 4. Alguém te ensinou o português? Ou você só aprendeu a ouvir a sua mãe e seu pai falar? Ah, eu aprendi ouvindo. Mas quando a hora de escrever, você sabe escrever? Não. Então você tem que aprender. É para isso que nós estamos aqui. É para errar e aprender. É para conhecer Deus. Se nós não errarmos, nós não sabemos a vontade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Seria tão simples. Faça assim. Pronto. Nós seríamos apenas repetidores. Deus mandou fazer, vou fazer. E o aprendizado? Aí alguém te pergunta: quem é Deus? Não sei. Eu vi um rio outro dia em que um missionário, ele foi para uma determinada ilha, não falou o nome. A intenção era chegar lá, evangelizar e ir embora. Aí ele foi cheio de gás. E ele começava a dizer, depois ele começou a dizer: olha, se você for missionário, vá e volte, não fique. Porque se você ficar, você vai esquecendo o que você foi ensinar. E começa a aprender com as pessoas. E eu acabei esquecendo. Um dia me perguntaram, ele dizendo: escuta, nós acreditamos nesse Cristo, mas você conheceu o Cristo? Aí ele disse: eu, particularmente, eu não. Ah, então você conheceu porque o seu pai conheceu? Não, meu pai também não conheceu. Então foi seu avô que conheceu e te mostrou? Não. Então como é que você pode falar de uma pessoa que você não conhece? Aí ele disse: não, mas eu aprendi. Ah, aprendeu? Que cor era Cristo? Era branco ou é preto? Não sei. Qual é o tamanho dele? Não sei. Aí eles disseram: como você pode dar um testemunho de alguém que você não conhece? Você nada sabe da pessoa. Qual é o idioma dele? O que ele falava? Não sei. Eu fiquei sinceramente triste com esse testemunho dele. Ainda mais que ele pôs isso na rede. Como é que alguém se diz cristão, missionário, não sabe o mínimo qual era o idioma de Cristo? Ele falava hebraico. É o mínimo que a pessoa tem que saber. E ele esqueceu, porque ele estava acostumado com aquele povo, ele estava aprendendo o idioma daquele povo. Então, nós temos que pensar no propósito da nossa vida. Nós temos que pensar no nosso chamado. O dele era um chamado de evangelista, né? O nosso chamado é o id, era falar sobre Jesus, conforme Mateus 16,15, que diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse é o nosso chamado. Nós temos um propósito, que é glorificar, adorar e ensinar. Mas temos um chamado, que é para ir e falar de Deus. E nós temos uma vocação, que é como você vai viver esse chamado. Vocação é a função ministerial que você vai exercer na sua vida. Você vai ter na igreja. Você vai ter do lado de fora dessa porta. É como você vai usar o que Deus nos deu, conforme Efésios 4, 1 a 7. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Paulo está dizendo que ele era o prisioneiro de Deus, com toda a humildade e mansidão, com unanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito num vínculo de paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Então nós temos a nossa vocação, que é um dom. Deus nos deu. Cada um de nós tem um dom. Glória a Deus. Aliás, consertando a minha palavra, todos nós temos os dons de Deus, mas nós manifestamos aquele que Deus quer que nós sejamos usados para aquilo. Eu posso ser usado com o dom de profecia, eu posso ser usado com o dom de cura, posso ser usado com o dom da palavra. Eu tenho todos os dons. O dom de língua, mas manifesta apenas o que Deus quer que seja feito. É a minha vocação, é o meu chamado. É para completar o meu chamado e o meu propósito. Não adianta eu querer um dom que não vai ser usado no meu chamado. Para quê? Deus não vai te dar. Ou Ele vai te dar e você não vai usar. Isso é o certo, né? Ele te dá todos os dons, mas você não vai usar. Então, para Deus não vai fazer diferença. E a igreja, ela se tornou o que é hoje, porque não houve uma sucessão apostólica. Os apóstolos, eles não foram nomeados, ordenados pela igreja. Eles foram aceitos pela igreja. Quem nomeou os apóstolos foi Deus. Então ele deu aquele dom apostólico para uns e deu o dom profético para outros, para que ele auxiliasse os apóstolos. E a igreja só aceitou. Aceitamos, você diz a verdade, você fala a palavra de Deus. Mas, quando morreu o último profeta, quando morreu o último apóstolo, João, Paulo, a igreja se dispersou, porque não tinha mais aquele que conduzia a igreja de acordo com a palavra de Deus. Não era aquele que traduzia a vontade de Deus para a terra, para a vida dos homens. Então, chegamos ao que nós tivemos assim que morreram os apóstolos. Cada igreja local tinha o seu conhecimento, fazia o que entendia. Até que chegou alguém e disse: olha, a partir de hoje eu sou o bispo desse negócio aqui. Esquece tudo que já foi falado. Eu faço o que eu mando. Eu sou o representante de Deus na terra. Aí o que a igreja fez? Começou a discutir uma com a outra, e discutia, não, porque eu entendo assim, não, porque eu entendo diferente. Aí essas pessoas se reuniram e falaram: ó, agora não me obedece, amigo. Então já era. Eu mando aqui agora. Agora a religião é outra. Acabou o profeta, acabou o apóstolo, acabou o judeu. Agora é nós, é cristianismo. E virou a bagunça que é hoje. Porque não tinha mais uma base. Porque lá em 2 Coríntios 12, 2, não precisa mostrar, diz que os apóstolos, eles agiam com sinais, prodígios e milagres. Isso foi temporário. Foi para o nascimento da igreja, colocando Jesus como a pedra de esquina. Então, nós podemos agora distinguir hoje o que é cargo eclesiástico, que são ocupados por alguns cristãos, das funções eclesiásticas, que são exercidas por todos os cristãos
conforme a sua vocação. Os cargos, eles são distribuídos, eles são passados para os membros conforme a vontade da igreja e necessidade da igreja. A igreja ordena, a igreja institui conforme a necessidade. Esses são os cargos. A igreja, ela concede os cargos conforme 1 Timóteo capítulo 3, que diz que a estrutura eclesiástica ela é formada por presbítero ou por bispo, que é a mesma palavra, e por diáconos. São os únicos cargos que existem na Bíblia, no Novo Testamento. Diz Paulo em 1 Timóteo: fiel é essa palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, se quer ser bispo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não pode ser espancador, mas tem que ser moderado, inimigo de contendas, não pode ser ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, não seja recém-convertido, não seja alguém que não conheça a Bíblia, a palavra de Deus, para que não se ensoberbeça. Fui colocado aqui, sou diácono. Cadê meu diácono? Meu novo diácono, diácono mais novinho da igreja. Sou diácono, agora eu tenho uma posição. Mas você conhece a palavra? Você é recém-convertido? E para que ele não venha cair na condenação do diabo, porque o que o diabo mais quer é isso, é desvirtuar a palavra, é fazer como fez com Eva. Então você não pode ser neófito, você não pode ser recém-convertido. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão fora da igreja. A sua vida lá fora, vou te dizer, tem mais valor do que a que você demonstra aqui dentro. Aqui dentro você põe uma máscara, lá fora é a sua vida, e o que vale é o que está lá fora. Não adianta você espancar a esposa, você brigar no meio da rua, criar uma tenda, alguém te fechou, você já desce com um cacetete na mão. Aí a pessoa, você aqui dentro da igreja, lê a Bíblia. A pessoa lá fora lê você, lê a sua vida. Eles não conhecem a Bíblia, mas através da sua vida, eles vão conhecer Cristo. É aí que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não faça o que eu faço, me imite imitando Cristo. Ou seja, olha para a minha vida e imita Cristo. Eu não fico dentro de igreja ali, dentro do templo. Eu estou fora da igreja. Agora, você tem alguma coisa para falar contra a minha vida? Eu vivo de acordo com o que eu prego ou eu vivo diferente? Isso é que está dizendo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em prova e no laço do diabo. Essa é a intenção. É assim que nós nos escapamos disso. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, ou seja, fala uma coisa e faz outra. Hoje fala, vou fazer isso, aí amanhã, não é bem isso não, é diferente, é outra coisa. Ele tem que ter uma só palavra, não pode ter duas. Não dado a muito vinho, não ser cobiçoso com torpe ganância. Você pode querer algo melhor para a sua vida, mas não ser ganancioso de forma a partir para algo ilegal, algo contra a palavra de Deus. Ter dinheiro
não é contra a palavra de Deus, mas o modo que você ganha, o modo que você faz uso dele, tem que estar de acordo com a palavra. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Você tem que guardar a sua fé pura. Sua mente tem que ser pura. Guardando o mistério da fé. Qual é o mistério da fé? É Jesus. Eu conheci um pastor que falava assim: isso aqui é mistério. Mas pastor, explica esse versículo. Isso aqui é mistério. Aí eu virava para ele e falava: poxa, mistério? Então para que eu vou ficar aqui? Isso é uma coisa que eu não sei. Pô, eu vou fazer. Como é que eu vou viver de uma coisa que eu não sei? O mistério é Jesus. A palavra foi ensinada no Antigo Testamento de uma forma. Aí Jesus veio como um mistério para os para os mestres da palavra, saduceus, fariseus, era um mistério para eles, porque eles estavam acostumados a o que está escrito, mas eles não entendiam. Aí Jesus falou: olha, a letra mata, vem comigo que eu vou te mostrar o mistério do Espírito, o mistério que Deus quer revelar para vocês. Esse é o mistério. E também esses sejam primeiros provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. A pessoa primeiro, ela tem que ser provada na igreja, na rua, na família, nos vizinhos, se ela tem todas aquelas formas ali. A pessoa tenta? Não. A pessoa conhece a palavra? A pessoa é justa? É verdadeira? Ela tem a língua dobre? Primeiro você vai passar por isso. Depois você vai mostrar que você tem condições de trabalhar na igreja. Se você quer trabalhar na igreja, é assim que a igreja aprova o cargo. Aprova quem quer trabalhar na igreja. Diácono é um trabalhador. Diácono, ele tem que querer trabalhar. Não adianta ele querer ter simplesmente o título. Ele será como uma figueira seca. Não tem frutos, mas ali frondoso, todo bonito, de terninho. Não estamos de terno não, mas estamos de rosa, né? Meu diácono é assim, entendeu? Até isso foi combinado. Ele tem que mostrar que ele quer e não ser obrigado. Vou te fazer de você um diácono porque eu preciso de alguém que trabalhe, então você vai ter que fazer. Ele tem que querer. A instrução de Paulo a Tito é que, lá em Tito 1,5, não precisa ir lá, para que o diácono é para pôr em ordem o que faltava na igreja, e ele deveria constituir presbíteros. Em Timóteo ele fala: para que saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Lá em 1 Timóteo 3,15. Essa é a ideia de um diácono. É mostrar como se portar na casa de Deus. É como colocar a igreja em ordem. É chegar aqui, a igreja está arrumada, a igreja está aberta, a igreja ter um som que funcione, a igreja ter lâmpadas que não estejam queimadas. É o diácono. O diácono também, ele está aqui para receber as pessoas, para tratar bem. É necessário que eles tenham um critério de qualificação. É preciso que o diácono seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, tenha domínio próprio e se mantenha firme à palavra de Deus. Tem que ser fiel ao que foi ensinado, para que ele seja capaz de encorajar outros
a seguirem a palavra verdadeira. Ele tem que refutar o ensino errado. O termo presbítero é o mesmo que ancião em hebraico e significa estar mais maduro, ser mais sábio que o diácono. Então, existe o diácono e o presbítero um pouquinho acima. O presbítero ele exerce a função de supervisor, que no grego corresponde à mesma coisa. O grego só muda a palavra, bispo. Então, bispo, presbítero, ancião são sinônimos. Eles usam de acordo com o que era o idioma falado, de acordo com o que eles queriam transmitir e também de acordo com a nossa tradução, de quem fez, queria orientar a pessoa que estava lendo. Mas o presbítero, ele também pode fazer um papel, a função de pastor de uma igreja local, que nós chamamos de congregação. Às vezes aquela congregação não tem pastor. Então, vai o presbítero. Por quê? Ele é mais sábio que os outros. Ele tem mais idade. Então ele tem mais conhecimento. Ele tem mais temperança. Então o diácono, o presbítero, também pode ser, às vezes, exercer um cargo de pastor, conforme Atos 20, de 28 a 30. Então os cargos da igreja, às vezes, podem ser entendidos também como pastor, presbítero, diácono e missionário. Atos 20, 28 diz: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou presbíteros, para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. É o que eu falei que virou essa nossa igreja. Os apóstolos acabaram. Os presbíteros começaram a ouvir homens. E começou a se perder. Começou a se distanciar da palavra verdadeira. Eles não mantiveram o que foi fiel. E também tem a função de missionário, que não tem explícito na Bíblia, mas é lá em Marcos 16 que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É um trabalho, é um cargo na igreja. Você tem que ir, você é um trabalho que você tem que executar, é uma ordem, é um trabalho. E as funções eclesiásticas, elas estão atreladas aos dons que é dado por Deus. Então existem os dons ministeriais. Não estou falando dos dons do Espírito, é os dons dentro da igreja, ministeriais, que é o apostolado, a profecia, o evangelismo, o pastorado e o ensino. Eles são concedidos conforme Efésios 4, de 11 a 13. Diz assim: e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, edificação do corpo de Cristo. Então, esses são os dons ministeriais. O pastor, o mestre, o evangelista, ele não está aqui para ser o dono, o cara na igreja. Ele está aqui com uma função. A função é aperfeiçoar aqueles que estão na igreja, para que eles levem a palavra verdadeira, para que eles cuidem na verdade bíblica.
E quais são esses ministérios, conforme Efésios? Apóstolos. Vamos falar aqui, rapidamente resumo isso aqui. Os apóstolos, eles não foram consagrados, mas foram reconhecidos pela igreja, por terem dons de Deus. Os apóstolos lançaram os fundamentos da igreja, eles abriram os caminhos, eles foram os pioneiros, mantiveram a igreja na fundamentação da verdade. Eles eram o governo da igreja. Eles estabeleceram ali o reino do céu na terra. Essa era a função do apóstolo. Era. Hoje em dia, os apóstolos estão ao contrário. Os apóstolos estão na fundamentação da igreja, junto ao ministério profético, mas eles estão de acordo com a palavra, eles estão embaixo. É a fundamentação. Eles não estão por cima de ninguém. Eles, hoje em dia, eles se apresentam. Eu estou falando demais. Hoje em dia, os apóstolos, eles se apresentam, sou apóstolo, como se fosse o Papa, o representante de Deus na terra. É como se fosse lá na época de Atanásio. Eu sou o bispo, eu que mando nessa bagunça aqui agora. Eu sou o representante de Deus na terra. E hoje os apóstolos estão assim. Olha, eu sou o cara, batam palma para mim. Quando eu entrar na igreja, se levantam. Já vi isso. Nós estamos inventando. O pastor entra na igreja e todo mundo. O apóstolo, né? E essa é uma grande mentira. Eles estão mudando a palavra. O cara quer ser apóstolo, então faça como Paulo. Apanhe, fuja, leve chibatada, tem que descer fugido num cesto, tem que ser preso. E se for a vontade de Deus, tem que morrer pela igreja. Mas os apóstolos hoje não fazem isso. Querem abrir uma igreja e ficar assim. Você aí pode pregar hoje. Você vai para a igreja lá em tal bairro, em tal cidade, e eu quero tanto de dízimo por mês. Tem que bancar meu carro bonito, a prova de bala, tem que bancar minha segurança. É assim que estão os apóstolos. Onde é que está Paulo? Paulo disse, olha, eu trabalho, eu faço tenda para viver. Em 1 Coríntios 4, versículo de 9 a 13, diz que o apóstolo é aquele que trabalha no nível violento de morte. Ele está à frente, enfrentando qualquer coisa para abrir o caminho. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós apóstolos desprezíveis. Até a presente hora padecemos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos fatigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, não vivendo a custo da igreja. Somos injuriados e bendizemos. Pode tirar, glória a Deus, porque é o meu trabalho. Somos perseguidos e suportamos. Quer bater? Bate. Vou continuar falando da palavra. Somos difamados e exortamos. Amém. Pode falar contra mim. Até o presente somos considerados como refúgio do mundo e como a escolha de Deus. Você com uma nova religião, com um novo Deus Cristo, você não é nada. Eu não vejo isso. Isso é um apóstolo que enfrentar desaforo.
ser como Paulo morreu. A nossa representação de apóstolo é Paulo. É João que ficou preso em Pátmos. E mesmo assim, ele foi preso porque era judeu e porque pregava Cristo. E mesmo assim, ele continuou escrevendo as cartas. Tem as cartas dele e tem Apocalipse, que ele enviou para todas as igrejas. Não foi para uma igreja única. Ele já estava preso. Então ele falou: vou escrever, qual é o problema? Eu estou preso aqui mesmo. O meu problema é só daquele jeitinho brasileiro de tirar a carta daqui, da ilha. Fora isso, vou continuar com a minha vida de apóstolo. A vida sofrida, mas uma vida que vai valer a pena. Em segundo lugar, nós temos os profetas que também não foram só consagrados, mas foram reconhecidos pela igreja. Eles estiveram junto com os apóstolos. Eles trouxeram o coração de Deus e traduziram a vontade de Deus para as nossas vidas. Eles foram os porta-vozes de Deus. O que eles falavam tinha a mesma autoridade da palavra de Deus, da Bíblia, como nós conhecemos hoje. Eles apontavam a direção da igreja. Eles atuavam no governo. E eles agiam em uma cidade, em um país, em um mundo, até em países, locais que não acreditavam em Deus, como em Nínive. Ele mandou Jonas para lá. Mas era profeta. Ele obedecia a Deus, ele mostrava a Deus. A função era essa. Eu vou para uma cidade de cidade de inimigos. Nós sabemos que Jonas falou: poxa, não pensa não, é inimigo, eu sei que você vai matar todo mundo. Deus falou: vai, você não sabe a minha obra, eu falo o que você vai fazer, você diz o que eu mando. Pronto. Isso era um apóstolo. Perdão, isso era um profeta. O profeta hoje, ele não existe mais esse profeta como antigamente. O profeta já não é mais para ir às cidades, a países, ao mundo, ir lá na ONU decretar alguma coisa, falar diferente do que está escrito na Bíblia. O dom de profecia hoje, ele usa o profeta para falar individualmente, falar com cada um que for preciso, com cada pessoa. Mas essa palavra individual tem que estar de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. A pessoa não pode chegar e dar uma profetada de algo que não está na Bíblia, de algo que é contrário, porque isso é mentira, isso é confusão, não é de Deus. Ele está usando a palavra de Deus, o nome de Deus, de uma forma errada. Os apóstolos, os profetas, hoje, que vão a nações, são como uma figueira seca. Eles estão enganando, estão tirando as pessoas do caminho. Querem apenas mostrar que é afrontoso, que é bonito, que tem uma sombra que as pessoas podem se aconchegar. Mas não tem valor, não tem fruto. E os mestres? Os mestres, eles ponderam e trazem equilíbrio das revelações bíblicas. Aquelas revelações recebidas pelos apóstolos e pelos profetas. Eles ensinam a palavra de forma didática e de fácil entendimento. Eles ajudam no governo da igreja. Não é um ministério que apenas ensina. Ele tem que ensinar e mostrar como viver aquilo. O mestre, ele atua ajudando a administração da igreja. E os pastores, eles participam ativamente na consolidação das pessoas. Eles discipulam e acompanham de perto o crescimento de cada pessoa. O pastor aconselha, ele trata a ferida, ele trata os traumas e trata os complexos. Ele traz de volta a identidade de cada um que está perdido
não sabe o que fazer, ele está com um complexo de inferioridade, ele acha que cometeu um erro, não existe mais perdão. Eu não fui leal com o meu patrão, eu não fui fiel ao meu pai, eu desobedeci a minha mãe, eu. O pessoal só pensa assim, então o pastor está ali para ajudar, a aconselhar, a tratar. A palavra pastor em grego, pastor, significa aquele que está de olho, aquele que presta atenção em tudo, para que ele possa atuar. Ele tem como característica um amor e um compromisso com todos, com a igreja, com os membros, com os de fora. Ele tem que observar atentamente para atender as necessidades, para cuidar. Ele tem que agir até que Cristo verdadeiramente gere a santificação em cada pessoa. Em alguns lugares, o ministério pastoral tem exercido seu papel de forma expansiva. O pastor também acha que ele é o máximo da igreja, sendo que ele foi colocado para ser o auxiliar dos membros. Como eu disse, ele vai ajudar as pessoas a se tratar e não chegar aqui e dizer: olha, vocês têm que fazer o que eu quero, vocês têm que achar que eu sou infalível. A função de um pastor não é ocupar um cargo administrativo na igreja. Para isso, ele tem um diácono, ele tem um presbítero. Ele não vai se ocupar com cargos que são indicados pela igreja. Ele precisa cuidar de cada membro, ter compromisso com a igreja e com os membros. Em Atos, capítulo 18, versículo 26, meu discípulo, meu não, o pastor Harris, já estou eu aqui também, querendo me engrandecer, falando que é meu discípulo. É do pastor Harris. Atos 18, 26, por favor. Olha só, aqui em Atos, diz assim: ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Está falando de uma pessoa, Apolo, que chegou dizendo: eu conheço a palavra, eu prego Cristo. Então ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram consigo. Vem cá, mas falou, para um pouquinho, você está falando, vamos conversar aqui para ver se é o que você está falando mesmo. Levaram ele consigo e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Eles estavam atentos. Paulo deixou os dois lá em Éfeso. Olha, eu vou embora, deixo vocês aqui, cuidem da igreja. Quando o cara chegou, todo fanfarrão, aí eles falaram: não, Ricardo, vamos conversar. É isso mesmo que você está falando? Mostra aí onde foi que você aprendeu. Eu vou te mostrar onde eu aprendi. Não que eu seja maior que você, que eu sou seguidor de Paulo, você não sei de quem, mas vamos aqui nas cartas. Querendo ele passar a caça, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Já passou. Volta lá, por favor. No 26. Aqui. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram consigo e expuseram. Deu entendimento. Tá? Na Bíblia não diz. Mas, olha só. Priscila e Áquila. Não é Áquila, Priscila. Áquila é a mulher. Perdão,
Priscila é a mulher, Áquila é o homem. E Paulo coloca a mulher primeiro. No meu entendimento, Priscila era pastora da igreja, dessa igreja que Paulo deixou. Mas Paulo falou para as mulheres que eram caladas na igreja de Corinto. Nós temos que entender o que estava se passando na Bíblia, naquele momento, naquele local. Cada carta foi feita para um local diferente, uma cidade diferente. Aqui, Éfeso, eles tinham conhecimento e não tinham problemas de sexo. Homem é mais que mulher. O homem tem que ser o cabeça da família, sim. Mas existem momentos em que Deus usa mais a mulher do que o homem. Isso não é rebaixar o homem e nem inverter os papéis. É apenas Deus usar quem Ele quer. Aí as pessoas perguntam, mas onde na Bíblia está escrito que existe pastora? Para lugar nenhum. Mas se você entendesse a Bíblia, você entendesse os costumes locais, você veria que tem uma mulher à frente de um homem na igreja. Então, eu entendo que Cristo age como Ele quer, da forma que Ele quer, com quem Ele quer. Então eu digo, aqui eu reconheço o ministério pastoral. Não só homens têm o direito, mas as mulheres também, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus age conforme Ele quer. E existe, em quinto lugar, o evangelista, para acabar com esses ministérios. Os evangelistas, eles atuam na sociedade pelo dom da palavra que é dado por Deus. Eles levam as pessoas a conhecerem a Cristo, conduz aquela pessoa até a igreja, conscientiza a igreja da importância do evangelismo. O evangelista é o braço externo da igreja. O pastor cuida das igrejas aqui. O diácono cuida da igreja. O evangelista vai para fora da igreja cuidar das pessoas que estão lá. Trazer as pessoas para que o pastor cuide aqui. O evangelista, a estratégia dele é alcançar a pessoa lá fora. Ele tem que estar sempre pensando, como eu vou exercer o meu chamado? Aquela pessoa não vive bebendo, a outra vive prostituindo, o outro vive usando drogas, o outro é ateu, o outro não importa. Ele tem que saber usar a palavra de Deus para chegar em cada uma dessas pessoas, falar de Jesus e trazer para a igreja. Ele tem que dirigir os que foram escolhidos para o cargo de missionário. Todos nós temos um cargo e de pregar, mas o dom evangelista é para alguns. Ele dirige essas pessoas para realizar uma determinada tarefa, para que os missionários auxiliem no evangelismo, para que esses missionários cuidem dos recém-convertidos, para que quem os recém-convertidos espiritualmente ajudar no aprendizado. Aquilo que a gente fala, chegou um membro novo na igreja, o pastor não pode ficar ali ensinando direto ele. O missionário tem que chegar aí, não. Tem que começar a ensinar. Olha, Deus é assim, Jesus fez isso, fez aquilo, a palavra de Deus é assim. Eles têm que auxiliar, tem que guiar espiritualmente a pessoa. Não é a pessoa chegar aqui, seja Jesus, levantei a mão, pronto, então vai embora, problema seu na tua casa. O missionário, a missão dele é essa, a função é essa, é ir lá e guiar aquela pessoa espiritualmente, até que ela aprenda, é ajudar no início do aprendizado. Depois que ela já teve o início, aí é problema do pastor e do mestre. Mas o missionário tem que começar o trabalho. E também, infelizmente, foi distorcido pela religião. Porque o evangelista, ele só não evangeliza
ele traz vida e conduz o novo convertido da igreja para receber o pecado, os cuidados, até uma maturidade. O evangelista, ele gera um entendimento, tem que gerar um entendimento de missão aos missionários e aos demais membros da igreja. Ele tem que transmitir o ensinamento para as pessoas tenham paixão por vidas, para que as pessoas trabalhem como missionários com amor. Não é chegar e vou fazer porque eu tenho que fazer, porque o pastor mandou, porque o evangelista está mandando. Ele tem que mostrar, ensinar para as pessoas como tratar cada um com amor. Para encerrar, não é o seu trabalho que encanta Deus, mas como você trabalha para Deus. Fazer o trabalho é fácil, mas como você agrada a Deus? É pelo como você faz. Se você faz só para levantar o seu nome, para aparecer como uma figueira que não tinha frutos, Deus não se agrada do que você faz. Não está servindo para nada. É como você trabalha para Deus. É como você propõe no seu coração. Do jeito que você propõe, é o jeito que você trabalha. Se você trabalha sem amor, você vai fazer alguma coisa de qualquer jeito. Se você faz de qualquer jeito, Deus não está nem aí para o que você faz. É infrutífero. Você não vai colher nada. Ah, mas aí alguns podem dizer, como lá em Mateus, que disseram: mas Cristo, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos cura, realizamos milagres. E ele diz: não te conheço. Você fez de boa vontade ou você fez por interesse? Você fez de coração, de amor, ou você fez por ganância, para querer aparecer? Não te conheço. Ah, mas eu tinha os dons, eu fiz milagre. E daí? Até o jumento falou, eu dei um dom, eu falo para o jumento, porque você não podia fazer alguma coisa em meu nome. O importante era o meu nome, não era o que você fazia. Então, para encerrar, eu rogo aos irmãos que não sejam como a figueira seca, que mantenham o propósito, orando e crendo com confiança de que Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Mantenha a confissão na sua obra que foi desconfiada. Nós somos chamados para gerar vida, para edificar lares, para abençoar famílias, conhecer a palavra de Deus e levar o amor de Deus ao conhecimento de todas as pessoas. Nós temos que agir dignamente conforme a vocação com a qual nós fomos chamados. Não queira se intrometer no serviço do outro. É trabalho do outro, é vocação do outro. Cuide do seu trabalho, da sua vocação, com o teu coração, para fazer a obra de Deus, para cuidar da casa de Deus e da sua casa. Amar os irmãos, ensinar a vida, valorizar as famílias, proteger a vida espiritual daqueles que Deus coloca na sua frente. Na sua frente, na minha frente, na nossa frente. Porque, irmãos, mudar o nosso estilo de vida é difícil, mas não mudar é fatal espiritualmente. Então, vamos exercer o nosso chamado, a nossa vocação com amor, com conhecimento da palavra, de acordo com o que Deus quer que você faça. Não seja uma figueira infrutífera, porque Jesus pode falar: nunca mais alguém comerá do teu fruto. Você nunca mais dará fruto na sua vida. Seja um cristão verdadeiro, assim como foi Paulo, assim como foi João, assim como foi Elias. Se for preciso, apanhe. Se for preciso, passe raiva. Tampe seus ouvidos para escárnio dos outros, mas faça tudo de acordo com a vontade de Deus, com amor, em nome de Jesus.